E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero ensinar para vocês como é que calcula juros da forma mais prática e simples possível. Então a primeira coisa que a gente tem que entender aí para começar a calcular juros de forma bastante simples é o conceito de 100%. Então se eu tenho 100% de alguma coisa, quer dizer que eu tenho essa coisa, por exemplo, para ficar claro aqui. Se eu tenho, por exemplo, 10 livros, 100% dos meus livros são exatamente os 10 livros. Ou seja, tudo. Se eu tenho, por exemplo, R$150, então 100% do meu dinheiro é exatamente R$150. Ou seja, se eu quero achar 100% de qualquer número, basta eu pegar esse número, que eu vou chamar de x, vezes 1. Ou seja, 100% de 1.500, por exemplo, eu pego 1.500 e multiplico por 1, que é óbvio igual a 1.500. Se eu pego 100% de 10 milhões, é só multiplicar por 1 e dá 10 milhões. Beleza? Então isso é muito simples, é até óbvio, e você deve estar se perguntando por que eu estou falando isso. Mas é porque isso aí é a base do que a gente vai ver aqui para frente, que é o que mais interessa, tudo bem? Agora, segundo ponto que eu quero comentar. E quando a gente tem uma porcentagem positiva, ou seja, quando a gente ganha alguma porcentagem? Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenho R$10 e vou ganhar 10%, ou seja, R$10 mais 10%. É simples, você pega os R$10 e multiplica, mas dessa vez não mais por 1, é por 1 mais 10%. E 10% a gente pode escrever também como 10 sobre 100. 10 sobre 100, se você fizer essa continha aqui, ó, é a mesma coisa que 0,1. Ou seja, essa conta toda aqui, ó, é a mesma coisa de 10 vezes 1,1. Aqui eu pus 2, mas desculpa, é 1. Que é igual a 11. E se fosse, então, 10 mais 20%? Mesma coisa, mas aqui eu vou fazer direto. Ó, essa continha aqui, ó, seria, nesse caso de baixo aqui, 10 vezes 1,2, que é igual a 12. E aqui não precisa necessariamente ser 10 ou ser 20% aqui, pode ser qualquer valor. Vamos supor, por exemplo, 30 mais 50%. Então, é 30 vezes 1,5, que é 45. Então, isso aqui, em vez de ser na calculadora e colocar lá 30 mais 10 e o sinalzinho de por cento, você pode simplesmente fazer a conta. 30 vezes 1,5. E pode ser aqui valores quebrados também, por exemplo. Ó. 100 mais 37,7%. É só você fazer 100 vezes 1,377. Então, aqui é 100, né? Que vai dar 137,70. Pode ser com qualquer valor que vai dar certo, ok? Agora, próximo ponto. E se eu estiver perdendo alguma porcentagem? Se fosse, por exemplo, 10 menos 10%. Vou apagar aqui e vou te mostrar. Então, vamos lá com porcentagens negativas. Se fosse, por exemplo, 10 menos 10%, aí era só fazer o seguinte. 10 vezes, mas dessa vez 1 menos o 0,1. Ou seja, 10 vezes 0,9, que é igual a R$9. Se fosse 10 menos 20%, seria 10 vezes 1 menos, nesse caso, 0,2, que seria 0,8, que aí daria R$8.
E aqui também, assim como no outro caso, pode ser qualquer valor. Poderia ser, por exemplo, 30 menos 50%, que aí seria 30 vezes 0,5, ou seja, a metade, 15. Poderia ser qualquer valor aqui, tudo bem? Inclusive valores quebrados. Por exemplo, 100 menos 37,7%. Aí seria 100 vezes 1 menos 0,377. Era só subtrair aqui e fazer essa conta e pronto. É muito simples. Mas você deve estar pensando aí, tá, beleza, é simples, funciona, mas se eu tiver com a calculadora na mão, aí basta eu fazer daquele jeito que todo mundo sabe, que é somar, por exemplo, 10 mais 10%, 10 menos 10%, usando o botão de porcentagem da calculadora. Tá, concordo com você. Mas e se a gente for tratar de juros compostos? Juros compostos você precisa de uma calculadora financeira. E usando esse método aqui, você não precisa de calculadora financeira. Você pode fazer em qualquer calculadora. Olha só, eu vou apagar aqui e te mostrar como é que se calcula juros compostos usando essa técnica. Vamos supor aqui que você tem 15 mil reais e que vai render 3% ao mês durante 4 meses. Então é muito similar, com poucas diferenças aqui. Ó. Você faz assim, 15 mil vezes 1 mais 0,03. Se fosse 30%, era 0,3, mas é 3%, então é 0,03. Isso aí agora, se fosse juros simples, estava pronto, mas como é juros composto, você eleva ao número de meses. Então aqui elevado a 4. Então é 1.500 vezes 1,03 elevado a 4. Primeiro você resolve o expoente aqui, eleva 1,03 a 4, depois multiplica por 1.500 e achou o valor. E se fosse, por exemplo, 5 mil reais a 5% durante 15 meses? Era só fazer 5 mil reais vezes 1,05 elevado a 15. Só resolver essa conta aqui e depois multiplicar por 5 mil. Então, isso funciona para qualquer tempo, só você mudar aqui no expoente. Qualquer porcentagem, só você mudar aqui somando com 1 e qualquer valor. Funciona de qualquer forma. E se você estivesse perdendo, por exemplo, 3% a cada mês, vamos supor que com esse exemplo aqui de 15 mil reais, ao invés de ganhando 3%, você estivesse perdendo ao mês. Você só faria 15 mil vezes 1, e ao invés de mais, seria menos 0,03 elevado a 4. Então, seria 15 mil vezes 0,97, que só fiz essa subtração aqui, elevado a 4. E se fosse, por exemplo, 20 mil reais e fosse 5 meses e 5%. Então, seria vezes 1 menos 0,05 elevado a 5 meses. Então, aqui eu falei 20 mil, então está faltando um zero aqui. Então, seria 20 mil reais vezes 0,95 elevado a 5. Então é só fazer isso aí, você não precisa de calculadora financeira para juros compostos com esse método. E é muito rápido de fazer. Então espero que tenha sido útil, que você tenha gostado. E se gostou, por favor, deixa o like aí, compartilha com os amigos e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima!